Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal em que aqui a gente fala sobre o dia a dia de e-commerce, a gente fala sobre alta performance em e-commerce. Já vou começar pedindo desculpas que eu estou com minha voz, você já está percebendo que a minha voz está um pouquinho rouca. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ontem foi a final da Supercopa, Palmeiras e Flamengo. Eu sou palmeirense, acabamos que levando, amigos flamenguistas aí, não fiquem bravos, tá tudo certo, aqui é amizade. Estamos juntos por um propósito comum, que é aprender sobre e-commerce, e é isso que eu vim falar aqui com você, tá? Hoje nós vamos falar sobre os 7 erros que você comete na sua campanha de PMax e está fazendo com que ela fique uma verdadeira droga. Uma campanha muito ruim, que você não tem resultados. E é isso que eu quero mostrar aqui para você. Eu já vou compartilhar a minha tela, mas antes, até para eu não esquecer, se você está chegando agora nesse vídeo, independente de quando, já vai aí embaixo, ó, já se inscreve, porque aqui a gente tem conteúdo top. Eu estou fazendo conteúdo numa frequência muito alta, justamente para ajudar você no dia a dia de e-commerce. Se você não me conhece, falar rapidamente para o vídeo também não ficar muito longo. Meu nome é Guilherme Mornati, eu tenho mais de 10 anos de estrada aí de e-commerce, eu tenho uma agência focada em alta performance para e-commerce, enfim. Então já se inscreve, já ativa o sininho, já deixa o like para dar uma moral para a gente conseguir chegar cada vez mais longe. Beleza? Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Nós vamos falar sobre esses 7 erros que vão destruir os resultados da sua campanha, tá? Isso aqui não é achismo. Isso aqui é exatamente o que acontece na prática. Cada item desse aqui é o que acontece na prática. Minha voz, ela tá realmente muito ruim. Eu vou tomar uma água aqui. Para dar tudo certo. Então, ó, vamos embora. 7 erros que vão destruir os seus resultados. Eu vou começar com o primeiro, para mim um dos mais importantes. E o primeiro e o segundo item, eles vão falar sobre praticamente da mesma temática. Porque é muito relevante, tem muita gente que não entende sobre isso aqui. Tem muita gente que não entende como que funciona. Por ser uma campanha nova, tudo bem, a gente tem essa licença poética aí, mas você tem que ir atrás, você tem que entender na minúcia o que funciona, porque se você não tem resultado, você fala, porque a PMax não funciona. Porra, será que ela não funciona ou você não está sabendo fazer? Né? Então, o que acontece? Aqui, negligenciar o feed de produtos é uma das coisas que é um erro muito comum que eu vejo acontecer. E quando eu falo isso, especificamente ali nos títulos e nas keywords que você trabalha ali. Por quê? Porque o Google ele vai puxar dinamicamente lá do teu site essas informações, né? Na verdade, a conexão com o site que é o feed de produtos. Quando você sobe, né, seja através de XML, enfim, todas as opções que o Google ele te dá. E quando você tem um título que ele não está otimizado, tá, para o mecanismo de buscas, o que acontece? Você vai acabar bagunçando o algoritmo na hora de ele entender se você deve aparecer naquele leilão ou não. Ou se ele deve ir buscar esse produto e te colocar no ranking ou não. Tá? Eu vou te mostrar aqui na prática o que eu quero dizer quanto a isso aqui. Tá? Eu peguei um exemplo, ó. Camisa preta slim masculina. Foi essa a palavra-chave que eu coloquei no Google, beleza? O que acontece? Eu peguei 2 exemplos. A primeira é uma camiseta slim também, mas olha só como é diferente. Camiseta comfort algodão. Quem está procurando? Para para pensar, você que está procurando camisa preta slim. Eu estou te falando porque eu sou esse público-alvo. Geralmente eu procuro camisa preta slim. É isso aí. E o tamanho? O tamanho e a cor. A cor eu já falei. Camisa preta, slim e o tamanho. Tá? Aqui, tá vendo como o título ele não está otimizado? Ninguém procura por camisa comfort. Ninguém procura. Agora, olha a diferença dessa daqui da C&A, por exemplo. Ó, camisa básica, slim, preta. Não é muito melhor para o algoritmo entender que você deve aparecer, para o mecanismo de busca entender que você deve aparecer ali? Certo? Então, isso que eu quero dizer, esse é o primeiro erro, é você negligenciar o feed de produtos, beleza? E por quê? Por que isso é muito importante, tá? Por que isso é muito importante? Porque o segundo item, ele vai dizer um pouquinho sobre isso também. O segundo erro que você comete é a estrutura errada de campanha, tá? Quem não tem domínio, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Isso aqui pode mudar o teu jogo. Isso aqui é alto do alto nível, tá?
muitas vezes, dentro do Mapemax, né, esse vídeo aqui você tem que ter um pré-requisito de entender o que é Pemax, entender quais são os recursos, que tem grupo de recursos, quais são os ativos, tá? Você tem que ter pré-requisito para poder entender isso aqui que eu vou falar. Mas o que a galera erra, principalmente em estrutura, tá? A galera erra de fazer o seguinte, ó. Você sobe uma campanha de Pemax, coloca todos os produtos lá dentro e você vai criar grupo de recursos, sei lá, você cria 2 grupos de recursos e você coloca de forma não estratégica, você não pensa quais são os produtos que você vai utilizar em cada grupo de recursos. Vou dar um exemplo, até que eu estava falando com um mentorado essa semana, tá? Vende produtos, esse mentorado vende produtos naturais, né? E dentro da campanha dele tava lá vários tipos de farinha. Farinha branca, farinha de arroz, farinha integral, farinha etc, etc, etc. Qual que é o problema disso? Né? Isso tudo dentro de um grupo de recursos, só. Qual que é o problema? Que muita gente não sabe, tá? O que o Google ele faz? Onde é que está a segmentação? A segmentação que o Google vai fazer, a busca por pessoas que o Google vai fazer na Pemax, ela é através do produto, da categoria de produtos que você seleciona. Então, por exemplo, se você seleciona num grupo de recursos só farinha branca, por exemplo, ele vai buscar as pessoas que tenham ali, com base, né, nas buscas que ele vai fazendo, no que ele vai entender, ele vai buscar as pessoas que tenham uma propensão de comprar a farinha branca. Você percebe? E aí você precisa de um pouquinho de conhecimento da parte de saúde, de alimentação, né? Mas eu já vou te dizer aqui. Geralmente quem come farinha branca, né? Quem come, na verdade o inverso. Quem come farinha de arroz, quem come uma farinha um pouco mais saudável, uma linha um pouco mais saudável, vamos dizer assim, meio que abomina farinha branca. E aí você já começa a perceber que se eu coloco tudo, o feed, se eu coloco os produtos, tudo dentro de um grupo de recursos só, o que acontece? Um conflito, porque a audiência, quem é o potencial público da farinha de arroz não é o potencial público da farinha branca. Percebe? Não é. Definitivamente não é. E o que acontece? Acontece que você não vai ter resultado, porque você vai bagunçar. Mas e os indicadores de público-alvo que eu coloco lá? Aí é que tá. Muita gente não sabe, mas se você procurar lá a central de ajuda do Google, ele mesmo fala, a segmentação da Pemax, ela vem muito mais pelos produtos que você segmenta naquele grupo de recurso, do que especificamente o indicador de público-alvo. Indicador de público-alvo, o próprio nome já diz, é só um indicativo, assim, olha, eu gostaria que você visse, que você buscasse esse tipo de pessoas, mas o que determina é o feed de produtos que você coloca no grupo de recurso. Eu tenho certeza que a maioria que está assistindo agora não sabia disso, tá? É por isso, esse é um dos pontos. Esses 2 primeiros, se você parar o vídeo aqui, você não vai parar. Se você parar o vídeo aqui, você já aprendeu. E se você já aprendeu, você vai deixar um comentário para poder ajudar a gente a chegar cada vez mais longe. Você vai apertar o dedo no like, beleza? Porque essa informação você não acha em todo lugar. Eu tenho certeza que você não acha, tá? Até porque eu fiz a lição de casa para fazer esse vídeo aqui. E eu sei que tem muita gente que não fala sobre isso na Pemax. Pegou? Essa é a lógica. Por isso que o teu feed ele tem que estar otimizado, que eu falei no item 1. Por isso que é um erro você colocar todos os produtos dentro do grupo de recursos e você não pensar, pô, esse portfólio aqui, ele é um público-alvo. Esse outro grupo de produtos aqui, ele é um outro público-alvo. Não coloca tudo lá dentro, senão você bagunça o algoritmo, ele não vai trazer a segmentação correta. E aí você não vai ter resultado, e aí você vai chorar, você vai falar, isso não presta. Presta, é você que não está sabendo fazer. Beleza? Vamos para o item 3. Avançando aqui. Um dos pontos aqui também estruturais, tá? Eu vou passar rapidamente para o vídeo não ficar com 38 minutos, mas é o seguinte, uma das coisas que eu gosto de fazer também é uma parte estrutural que, assim, quando você não tem muito histórico de campanha de Pemax, você subir todos os produtos de uma vez já é um erro, pelo que eu já comentei. O que eu gosto de fazer? Utilizar uma campanha de shopping, sim, uma campanha de shopping padrão, para rodar categorias específicas e ver quais delas performam melhor. Quando essas campanhas performarem melhor, eu trago elas para uma campanha de Pemax específica. Percebe? Isso é mais assertivo. Então, o que eu quero dizer desse erro 3? É você rodar uma Pemax no escuro. O que é rodar Pemax no escuro?
eu não sei qual categoria funciona. Eu não sei que tipo de produto que vende mais. Eu não tenho histórico. Quando você coloca no Mapemax, você sabe, parte do orçamento vai para shopping, parte vai para os outros 6 canais que tem. Display, YouTube, Discovery, etc. Tá? Então, o que eu gosto de fazer? Começar com uma campanha validada, com produtos, né, validados, com categorias de produtos validados. E qual é a melhor ferramenta para fazer isso, na minha opinião? Tá? O shopping. Porque no shopping eu ponho 100% ali na demanda de funil, da demanda de fundo de funil que existe, que é a galera pesquisando pelos termos específicos que vai ativar os meus produtos, e a maioria do orçamento está lá, logo eu tenho uma maior base de dados, com maior base de dados eu consigo validar melhor. E quando eu valido tal categoria, o que eu faço? Eu puxo ela e abro um APMax. Aí eu coloco no grupo de recurso os criativos só daquela categoria, os títulos só daquela categoria, as descrições só daquela categoria, percebe? Então, esses 3 primeiros erros, eles linkam entre si. Você percebe? Eles linkam entre si. Ok até aqui? Então, se tá muito técnico, você para, assiste de novo, porque eu te garanto, o seu nível, o seu jogo, ele vai mudar quando você entender isso. Beleza? 4. Erro número 4 é aceitar todas as sugestões de Google. Eu sei que isso a maioria não erra mais, né? Mas se você ainda vai lá e dá o clicão aceitar todas as sugestões que o Google te faz, toma muito cuidado. Tem muita coisa ali que você pode levar em consideração, mas tem muita coisa ali que ainda não é hora. Por exemplo, aumentos de orçamento porque você está perdendo potenciais conversões. Toma muito cuidado com isso. A chance de você bagunçar o algoritmo fazendo algumas alterações de orçamento automáticas que eles têm lá é gigantesca, tá? Direto vem cliente para mim falando, nossa, minha campanha ela caiu de um mês para o outro. Ah, mas o que você fez? Pô, eu aumentei meu orçamento em tantos por cento porque estava sugerindo lá. Calma, analisa, vê se a campanha está pegando tração, vai aumentando aos pouquinhos, tá? Ali eu estou só dando um exemplo do aumento de orçamento, que é uma das sugestões que eles fazem sempre. Mas toma cuidado, tá? Observa se a sugestão ela faz sentido ou não. Beleza? Erro número 5. Não analisar e otimizar, beabá, né? Beabá. O que eu quero dizer aqui? Principalmente, você observar. Pô, então eu vou falar de 2 coisas principalmente, tá? Primeiro, lá dentro da sua APMax, quais são os produtos, dentro da categoria específica, quais são os produtos que estão gerando melhor potencial de compra, melhor ROAS. E aí eu vou lá no grupo de fichas, parênteses, falei que precisava de pré-requisito para assistir esse vídeo. Se você não tem, tudo bem, depois você vai pesquisar o que é grupo de fichas ou você comenta aí. Eu quero que você faça um vídeo detalhando como criar e explicando os conceitos básicos de uma APMax, tá bom? Então, você vai lá no grupo de fichas e faz a pausa dos produtos que não estão performando tão bem para que potencialize os que estão performando bem. Essa é uma otimização básica e fundamental e uma das principais que você faz no APMax. Portanto, se alguém te perguntar, pô, como que eu otimizo uma campanha de APMax? A principal otimização é a otimização de produtos. Por quê? Lembra que eu falei? A segmentação básica de uma campanha de APMax, ela vem através do produto, dos insights de audiência do produto, percebe? Então, você fazer essa otimização do que está performando e do que não está, ela vai criando uma bola de neve. Eu só deixo os produtos que performam melhor, logo ele vai buscar uma audiência cada vez melhor, ele vai sobre aqueles produtos específicos, cada vez vai performar melhor, com ROAS melhor, com volume de conversão melhor, percebe? Outra coisa que dá para você fazer por local. Então, pô, eu vou observar lá meu relatório, olha, tá convertendo melhor em São Paulo, tá convertendo melhor no Rio de Janeiro. Pô, então eu vou lá e eu tiro outras regiões que não faz sentido. Para quê? Porque o meu orçamento ele fica específico naquelas regiões que performam melhor. Então, para não ficar muito complexo e muito longo, essas 2 coisas principais. Depois, eu vou fazer um vídeo, tem vídeo para sair detalhadamente aqui sobre campanha de APMax, sobre otimização. Por isso, se inscreve aí e ativa a notificação, porque vai sair conteúdo a fundo. Tá muito carente o YouTube de conteúdo de APMax. Eu te garanto, eu vou trazer conteúdo cada vez mais fera, para você ficar fera, de forma gratuita, aqui, beleza? Então, é a segunda otimização que você pode fazer. Vamos para a penúltima otimização, que é a não ter uma lógica de estratégia de lances. Esse aqui também é um pouco mais avançado, e eu vejo muita gente errar, mas muita gente mesmo, tá? O que significa isso? Quando você não tem uma lógica de estratégia de lance, um dos erros muito comuns que eu vejo é a galera já começar, por exemplo, com ROAS desejado, já colocando lá
500%. Meu, o que isso acontece, tá? O que isso ocasiona na maioria das vezes? Você restringe e você trava. Você trava a tua campanha. Aqui eu vou explicar um conceito muito rápido, de novo, para não ficar muito longo, mas quando você pede para o Google fazer isso, olha, Google, você está falando assim, ó, pensa que você está numa mesa de bar, você e o senhor Google, e você está falando assim, ó, Google, o negócio é o seguinte, tá? A situação está difícil, eu só quero que você me traga conversões no ROAS de 5, tá? No 500% lá, no ROAS de 5, legal? Aí o seu Google vai falar, tudo bem, tudo certo, fica aqui, aperta minha mão, vamos lá, vou só fazer isso. O que acontece? Vamos supor que aí ele vai lá para a casinha dele, ele está lá, observando os leilões que acontecem. Então vamos supor que você venda mouse, tá? Mouse da Multilaser, você vende. Quando acontecer uma busca ou um leilão do mouse Multilaser, o que ele faz? Tá? O que o algoritmo faz? Ele vai entender quais são os leilões ali, os lances, os competidores, os concorrentes, ele vai entender uma média de lance que está rolando ali e o potencial de conversão naquela busca naquele momento, porque ele leva em consideração a pessoa que está buscando. Olha o nível, é assim que funciona. E o que acontece? Ele vai avaliar se naquele leilão específico, eu que pedi para ele lá na mesa do bar, ele vai avaliar se tem naquele leilão a possibilidade de eu conseguir a minha venda a um ROAS 5. Se ele entender que naquele horário, naquele momento está muito competitivo e que não dá para trazer uma venda a ROAS 5, o que acontece? Aí está o problema. Ponto. Ele não te exibe. Se ele não entender, ele não te exibe. E o que acontece? Ele trava. Por isso que muitas vezes você vê gente falando, nossa, mas a minha campanha ela não gasta. A minha PMAX ela está ativa há tanto tempo e não gasta todo o orçamento. É por isso. E quando, na maioria das vezes, quando eu vou ver, tá lá, CPA desejado alto o suficiente daquele nicho específico. Então você tem que levar isso em consideração. Você tem que ver, porra, qual que é a média, qual que é a competitividade, o que influencia, o que não está influenciando. Aí você vai calibrando. Porra, beleza, se você vê que não tá... Então vamos supor que você está nessa situação. Porra, realmente sou essa pessoa aí, tá travado. O que você faz? Vai baixando um pouquinho o CPA, vê se melhora. Mas, o que você pode fazer? Seguir uma lógica do que eu vou te falar aqui. O que eu gosto? Primeiro, começa com maximizar a conversão. É isso mesmo, para acumular dado e deixa gastar o teu orçamento total. Deixa gastar, ele vai acumular dado. Depois você muda para maximizar o valor de conversão. Porque se acumulou dados, ele tem dados o suficiente e aí você vai mudar para maximizar o valor de conversão. Então, ele já vai qualificar um pouco mais, tá? E ele vai buscar o maior valor de conversão por compra. É isso que você está pedindo para ele lá na mesa do bar. Você sentou com ele de novo, você pediu. Você pode trazer conversões a valores maiores? Ele falou, posso sim, vou trazer. Um grande abraço, até a próxima semana. E depois, na outra, você vai fazer com o ROAS desejado. Aí você, quando acumula e começou a rolar compra nesse item 2, começou a rolar compra, olha só, tá rolando. Aí você muda para ROAS desejado. Percebe? É isso. A galera sai fazendo sem entender a base. Isso é linha lógica. Isso é estratégia. Fechou? Então vamos para a última e não menos importante. Última e não menos importante, não faça alterações tudo ao mesmo tempo. Porque eu vejo de gente falando, mudando estrutura a cada 3, 4, 5 dias. No Google você vai tomar fumo, tá? Se você ficar fazendo alteração tudo ao mesmo tempo, eu alterei lance, alterei local, alterei lance, alterei feed e eu mudei aqui o ROAS desejado. Vai tomar fumo. A tendência é tomar fumo. Por quê? Porque, você vai bagunçar geral o algoritmo. Então, a ideia, tá? Pra gente fechar, fazendo um compilado. Entenda as bases. Entenda como as coisas elas funcionam e o principal que você tem que entender é isso. Quando você vai fazer ali a sua estrutura, pensa na categoria de produtos, na audiência, na persona de cada categoria de produto. Pô, se são produtos saudáveis, se são produtos não saudáveis, se são produtos... As personas, elas são as mesmas, beleza, então dá para colocar junto. Ah, não, as personas são totalmente diferentes. Então não dá. Então você tem que ter a base dos principais pontos de uma campanha, né? Como eu falei, lance,
como eu falei aqui das sugestões do Google, como eu falei aqui das alterações tudo ao mesmo tempo, mas você tem que ter a base estratégica, de entender negócio, de entender portfólio, tá? E para a gente fechar, vamos fazer essa repassada. Basicamente, então, ponto número 1, não negligencie feed de produtos. Ponto número 2, cuidado com a estruturação errada. Agora você já sabe, não tem mais desculpa, eu já te expliquei. Faça isso, tá? Estruture com base nos produtos. Ponto número 3, não deixe de utilizar uma campanha de shopping para validação de produtos. Ponto número 4, não permita todas as sugestões do Google. Não permite, pô. Tenha senso crítico das sugestões ali. Ponto número 5, você tem que ser analítico. Se você trabalha com isso, você tem que ser analítico. E se você não quer aprofundar nisso, passe isso para quem queira fazer, tá bom? Isso aqui é um jogo de alta performance. Não queime o dinheiro do seu cliente, ou não queime o seu próprio dinheiro. Legal? E 6, você tem que ter uma estratégia lógica de lance, como eu expliquei ali. E por fim, não faça alterações tudo ao mesmo tempo. Legal? Então, ó, olha para mim. Eu te garanto, é conteúdo nesse nível e cada vez melhor que eu vou trazer aqui. Portanto, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o teu like para a gente chegar cada vez mais longe. Beleza? Foi um prazer falar com você. Até a próxima e vai sair vídeo já já, cada vez mais aprofundado sobre o PMAX. Tamo junto.